O meu convidado de hoje é Miguel Cardina, candidato pelo Bloco de Esquerda. Miguel, bom dia. Obrigado pela disponibilidade para aqui estar. Queria começar por lhe perguntar que ligação é que tem a Coimbra para ser cabeça de lista do Bloco de Esquerda por este distrito. Eu vim estudar para Coimbra com 17 anos e desde então não saí daqui. Estudei, fiz aqui a minha formação universitária, depois disso comecei a trabalhar enquanto investigador na universidade e aqui estou desde então, portanto já lá vão 20 e tal anos que tenho essa ligação permanente, constante, de trabalho, de vida familiar a Coimbra e também uma ligação política, porque é aqui que eu faço a minha militância, na Conselhia e na Distrital do Bloco de Esquerda. Antes de ir ao que eu queria, o último candidato de cabeça de lista foi José Manuel Pureza. Mantém contacto com José Manuel Pureza? Claro que sim, somos não só amigos como camaradas e estamos constantemente presentes, próximos. Aliás, ontem estivemos à noite a fazer uma distribuição nas caixas de correio do último jornal do Bloco de Esquerda. Portanto, o José Manuel Pureza, além de um grande dirigente, de um grande intelectual, é também um militante ativo do Bloco em Coimbra. Muito bem. O país aguarda uma conclusão destas eleições entre uma maioria parlamentar à esquerda ou à direita, e o Bloco já se mostrou disponível para fazer parte de uma solução com o PS. No entanto, nos últimos tempos e nesta campanha, o Bloco tem criticado o PS e aquilo que foram as conclusões da maioria absoluta do PS. É uma boa prática nós criticarmos aquilo que queremos que seja um parceiro para os próximos 4 anos? Quer dizer, o Bloco está a fazer aquilo que já fez anteriormente, que é fazer uma campanha centrada nas propostas e no seu programa. Isso implica, naturalmente, fazer uma crítica muito evidente, muito clara àquilo que são os programas das direitas, que são programas de retrocesso social e político. Aliás, é até curioso que a direita agora traga de uma maneira objetiva a memória da Troika com a entrada de Pedro Passos Coelho na campanha, que lembrou não só aos pensionistas, mas aos jovens que tiveram de emigrar e, portanto, aquilo que foi a dor de uma sociedade perante um programa de austeridade, que era um programa imposto de fora, mas mais do que isso era um programa assumido de dentro, ir além da Troika, era o programa que a direita tinha. Portanto, o Bloco diz muito claramente que nenhum voto no Bloco será um voto que dará possibilidade à direita de governar. Por outro lado, sabemos também aquilo que foram os bloqueios e os impasses da maioria absoluta. O Bloco votou contra orçamentos de Estado da maioria absoluta que não resolviam as questões da saúde, que não resolviam as questões da educação, que não resolviam as questões dos direitos de quem trabalha, e fomos penalizados por isso. Temos consciência de que a votação que tivemos em 2022 teve um conjunto de circunstâncias. A mais evidente foi um conjunto de pessoas na sociedade que não compreenderam as posições que o Bloco vinha assumindo relativamente a essas questões, que depois vieram dar razão ao Bloco. Hoje é muito evidente que é necessário salvar o SNS, é muito evidente que há uma emergência na habitação que a maioria absoluta não soube resolver e, portanto, ainda a pergunta que me colocava, quando nós criticamos a maioria absoluta, não se trata de fazer aqui qualquer jogo de futebol entre o partido A ou o partido B e somos melhores ou somos piores. Não, é entender que a política são escolhas e, portanto, nós entendemos que é necessário uma governação à esquerda, mas para isso é necessário que a força do Bloco obrigue o Partido Socialista a acordos para fazer, como nós costumamos dizer, fazer aquilo que nunca foi feito em termos de uma série de áreas, da habitação, da saúde, da educação, dos direitos de trabalho. Na verdade... Mas que visão é que o Bloco tem da iniciativa privada? A participação é que a iniciativa privada deve ter na sociedade e na economia? Depende de que iniciativa privada estamos a falar. O Bloco defende os pequenos empresários, defende os médios empresários, defende uma economia forte com salários qualificados, dignos, que permitam às pessoas viver aqui. Isto naturalmente implica que haja uma série de áreas de iniciativa privada. Agora, o Bloco defende o controle público de uma série de empresas estratégicas que nunca deveriam ter sido privatizadas. Por exemplo, a EDP, por exemplo, o CTT, um erro muito evidente, que aliás está aí à mostra, tivemos essas discussões muito recentemente, não é? Sobre aquilo que foi o descalabro em torno de opções erradas, que quem as fez, aliás, agora até se arrepende,
ou tem vergonha delas porque resultaram para o Estado em conluios, por exemplo, com o Partido Comunista Chinês para vender parte da nossa soberania, porque é disso que estamos a falar. O Bloco defende o controle público de setores que são estratégicos, porque são setores que estão ligados à soberania nacional. Nós não podemos ter um país que não tem o controle de uma rede, como é a rede de comunicação e de transportes e de mercadorias que os CTT também podem desempenhar, ou o controle da EDP, porque isso é uma situação que desprotege o país. E, portanto, essa é a visão do Bloco relativamente à economia e ao setor privado e àquilo que é a necessidade de controle público de uma série de áreas. Nos transportes públicos, o Bloco opõe-se à abertura à concorrência privada, por exemplo, na ferrovia? Claro que sim. Aí está um outro exemplo em que nós não podemos abdicar da nossa soberania. Nós não podemos deixar que um serviço absolutamente estratégico... Mas eu não falo da privatização da CP, eu estou a falar que possam entrar no mercado empresas privadas para concorrer diretamente com a CP. Mas o que nós precisamos é, quer dizer, só há uma linha, não é? Sim. Só há uma linha, portanto o que nós precisamos é que o Estado invista na ferrovia. Ainda ontem tivemos uma pequena ação de campanha aqui em Coimbra, onde alertávamos para o facto da linha da Beira Alta estar encerrada, eu já nem sei há quanto tempo, há larguíssimos meses. Há um conjunto de pessoas que vêm do interior, que vêm da Guarda, que vêm de zonas do país que, aliás, já estão penalizadas pelo facto do país estar despovoado, com problemas de interioridade que precisam de ser resolvidos e que não têm a ferrovia a fazer este trajeto para um centro importante, desde logo um centro ligado à saúde, mas também à universidade, que é Coimbra. E, portanto, o que nós precisamos é que todas as capitais do distrito estejam servidas de ferrovia e que o Estado invista efetivamente na ferrovia. Até porque isso não é só uma questão de coesão territorial, que é muito importante. É também uma questão de luta contra as alterações climáticas. Não só podemos fazer com uma aposta forte no Estado. E nós sabemos quais são as apostas da iniciativa privada quando entram nestes negócios. É explorar num primeiro momento, valorizar o que dá lucro imediato e no momento seguinte, quando não dá lucro imediato, largar a questão. Aliás, os CTT são um bom exemplo disso. Quer dizer, nós temos uma série de locais deste país em que, durante um largo período, estiveram, por exemplo, sem serviço postal. E isso foi muito penalizador, sobretudo para as pessoas mais idosas, que recorrem a esse serviço, historicamente, e continuam a necessitar de recorrer a ele. Portanto, há áreas em que o Estado não pode abdicar da sua soberania e, portanto, isso implica ter uma presença ativa no território, ou, no caso da ferrovia, fazendo essa aposta, intensificando essa aposta. Falou em ligar todas as capitais do distrito por ferrovia. Como é que vê o encerramento da estação de Coimbra, no centro de Coimbra? Essa é uma questão importante, ainda bem que me coloca, porque tem havido uma movimentação por parte de um movimento que nós temos acompanhado, com quem temos dialogado. Um movimento cívico pela estação. Exatamente. E eles alertam para o encerramento de uma estação que é historicamente importante na cidade e que também, na prática, serve populações que vêm da região, vêm trabalhar para Coimbra e, portanto, eu acho que nós devemos olhar para as razões, para os argumentos que esse movimento traz com muita cautela. Propostas de encerramento da estação de Coimbra A devem ser sopesadas em função desses argumentos e a eventualidade desse encerramento tem que ser equacionada no quadro de uma análise daquilo que é as alterações de mobilidade que vão ser feitas não só na cidade de Coimbra, mas também em toda a região. Nós estamos a discutir a linha de alta velocidade, estamos a discutir o Metrobus, estamos a discutir, como aliás ontem se fez, propostas de requalificação alternativas até à proposta que o Busquets apresentará a 15 de março. E nós precisamos trazer toda essa discussão para cima da mesa e incentivar a participação cívica nessa discussão para podermos ter boas soluções. Isso implica naturalmente também reconsiderar
a manutenção da estação de Coimbra, se essa for uma boa decisão para a região. Mas isso agora iria alterar tudo aquilo que é o projeto do Metrobus. Exato, por isso é que nós não, obra que já está exatamente, por isso é que nós não temos uma posição fechada sobre o assunto. Nós achamos que essa posição deve estar em cima da mesa e reconsiderar-se a sua possibilidade. A substituição da ferrovia do ramal de Lousã por um Metrobus, como é que vem isso? Essa não teria sido a proposta do Bloco. Nós defendemos a ferrovia como a aposta do futuro, preferiríamos uma solução que tivesse essa natureza. Essa não foi a solução adotada, na verdade aquilo são autocarros que vão numa linha dedicada. Lamentamos essa decisão, mas também sabemos outra coisa, é que as populações daquela região estão há décadas, não é há anos, há décadas à espera daquela promessa que lhes foi feita. E, portanto, não é possível esperar mais. Portanto, é um mal menor o modelo que foi adotado, mas o modelo tem que entrar em funcionamento o quanto antes. Porque há populações em Miranda, na Lousã, em Serpins e em Coimbra, e em todo esse eixo, que necessitam daquele transporte e não podem estar com a solução de remendo que se está a prolongar há demasiado tempo. E com a linha de alta velocidade, existem vários planos para a linha em Coimbra. Isso vai prejudicar populações. Que visão é que o Bloco tem? O Bloco defende que a solução que venha a ser encontrada deve ser a solução que tenha o mínimo de impacto possível nas populações, desde logo, até porque se fala de algumas casas que podem estar em risco, e no meio ambiente. Nós temos um parque justamente muito importante da cidade, não só em termos ecológicos, mas até em termos patrimoniais, obviamente, que é o Choupal, e portanto precisamos de cuidar a integração de uma linha de alta velocidade que é absolutamente decisiva para o desenvolvimento, na verdade, de Coimbra também. Portanto, Coimbra precisa de reganhar centralidade e a linha de alta velocidade é um passo importante para isso, mas precisamos de saber casar isso com o cuidado com as populações e com o cuidado com o meio ambiente. Por isso é que há pouco até lhe falava do plano alternativo que ontem foi apresentado por 3 arquitetos, para além do plano Busquets e para além de outras propostas que venham a ser colocadas em cima da mesa, e nesses desenhos que venham a ser trazidos para cima da discussão que a cidadania em Coimbra deve ser convocada para os discutir. E eu creio que isso também faz parte. É uma outra discussão, não é uma discussão de teor legislativo, diríamos assim, nacional. Seria uma discussão já mais de teor autárquico, mas eu creio que a Câmara Municipal de Coimbra tem um papel muito grande, não só enquanto promotora de alterações que estão em curso, mas também enquanto um agente que deve estimular a participação cívica em discussões que vão mudar a face da cidade. E é disso que estamos a falar, e portanto a linha de alta velocidade entronca em alterações muito grandes que naquela zona vão ser feitas. Já agora só mais uma nota relativamente a isso, porque durante a campanha, as campanhas são momentos muito importantes de aprendizagem também, e durante a campanha nós dedicámos um dia ao Planalto do Ingote. Estivemos com a Associação de Moradores de Monte Formoso, fomos ao bairro da Rosa, estivemos no bairro António Sérgio, na Rua Cidade de São Paulo, estivemos em toda aquela zona. Aquela zona tem 1/4 a 1/5 da população de Coimbra. Aquela zona não está prevista no Metrobus. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer é construir uma cidade que está virada para este lado. E, portanto, estamos a desconsiderar uma parte importante, um conjunto importante da população que vive naquela zona, na Zona Norte, onde não há equipamentos desportivos, onde escasseiam equipamentos sociais e onde a Câmara Municipal de Coimbra está a planear a construção de mais habitação social. E a habitação social é uma necessidade,
mas não deve ser concentrada toda na mesma zona, em lógica de gueto, não dando condições àquelas condições sociais, económicas, culturais, desportivas àquela população. O que nós estamos a fazer é colocar problemas em cima de problemas. E, portanto, esta questão que eu quis lhe trazer tem uma natureza autárquica, mas estas questões são também nacionais. Tem uma natureza local, mas são questões que entroncam com a linha de alta velocidade, com todas as alterações que estão a ser feitas em torno da mobilidade, porque aquelas pessoas ali, por exemplo, têm muita dificuldade de apanhar transportes para vir para o centro da cidade. Portanto, se nós não pensamos a cidade numa lógica integrada, o que nós estamos a fazer é criar uma cidade de primeira e uma cidade de segunda, um distrito de primeira e um distrito de segunda. Isso nós não podemos aceitar. Para o Bloco de Esquerda, qual é que é a maior prioridade a nível distrital? Na verdade, nós temos 5 prioridades a nível distrital. Vou ser muito sintético. Em primeiro lugar, a saúde. Nós precisamos de salvar o SNS, isso implica reter profissionais no Serviço Nacional de Saúde, e isso depois tem expressão também no distrito. Tem expressão no distrito porque também aqui há uma erosão do SNS, nós precisamos de salvar o SNS porque o SNS funciona ainda e é um garante da democracia, e depois precisamos de lidar com questões concretas no distrito. Por exemplo, a fusão hospitalar que existiu entre os Covões e o ZUC criou um gigante que reduziu camas, fundiu equipas de uma maneira apressada e dificultou ainda mais aquilo que é o acesso às urgências. Portanto, precisamos de reverter essa fusão hospitalar, que foi uma fusão nociva para o distrito. Segundo lugar, habitação. Aí, como no país, há uma emergência no domínio da habitação. Em Coimbra as casas continuam a subir, o preço da renda continua a subir, os empréstimos continuam a subir. O Bloco tem um conjunto de propostas sobre isso, que eu agora ficava aqui muito tempo a enumerá-las. Deixa-me pegar numa das propostas, que é impedir a compra de casas por residentes não habituais, Exato. Estrangeiros não habituais. A nível objetivo, isso vai ter assim tanto impacto? Dá um sinal importante, até porque sabemos que uma parte importante destas casas está na especulação imobiliária e, portanto, o que nós precisamos de fazer é descomprimir o mercado, nomeadamente em cidades onde essa pressão para a gentrificação é mais forte, Lisboa, Porto e não só, mas sobretudo aí onde residentes não habituais estão a comprar casas com o objetivo de especulação imobiliária, onde ao mesmo tempo continuam a abrir alojamentos locais e está a abrir um hotel de 5 em 5 dias. E, portanto, quando se diz que é preciso mais construção, e é preciso mais construção, naturalmente, mas o problema não é a falta de construção em Portugal, até pode haver mais construção. Mas se nós direcionarmos a construção para hotéis, para a habitação de luxo que depois é adquirida por residentes não habituais, se dirigirmos a habitação não para a habitação acessível, que é aquilo que nós precisamos, o que estamos a fazer é, continuamos a construir, mas não estamos a construir para aquilo que é a possibilidade real das pessoas pagarem uma casa onde possam viver. E, portanto, mas eu não queria só perder o fio às prioridades. Peço desculpa. Saúde, habitação. E, portanto, em Coimbra, este caso em Coimbra do aumento dos preços é muito importante, até porque sabemos que as habitações e o preço de um quarto para um estudante aumentou cerca de 30% nos últimos 2 anos e, portanto, precisamos de um plano de alojamento estudantil efetivo e mais urgente e mais rápido no terreno. Isso pode até implicar identificação de edifícios do Estado que estejam devolutos e que possam ser facilmente reconvertidos em alojamento estudantil, obviamente, e baixando um conjunto de medidas integradas nacionais que permitam baixar o preço das rendas e dos alugueres. Terceiro lugar, justiça. Nós defendemos um Serviço Nacional de Justiça, porque a justiça precisa de ser acessível ao comum dos cidadãos. E depois temos questões concretas aqui em Coimbra. Nós precisamos de construir um Palácio da Justiça que está adiado há décadas. Quando digo décadas, parece aquilo que há pouco mencionava sobre o Metrobus, e também aqui estamos a falar de décadas, porque é dos anos 60 do século XX que essa proposta foi colocada no terreno, e em Coimbra pagam-se por ano perto de 1 milhão de euros de rendas
em edifícios dispersos na cidade, alocados a funções de justiça, tribunais ou repartições dedicadas à justiça e que deveriam estar num Palácio da Justiça. E depois precisamos retomar outra discussão importante para Coimbra, que é a discussão da instalação em Coimbra do Tribunal Constitucional. O centralismo empobrece este país e os argumentos utilizados para não instalar em Coimbra o Tribunal Constitucional foram argumentos que, do nosso ponto de vista, são completamente inadequados, que têm sobretudo a ver com o comodismo de quem está em Lisboa e com algum descuido relativamente à descentralização, que precisam de ser revertidos. Quarta prioridade: cultura, educação e investigação. E eu ponho-as assim de maneira integrada, porque elas fazem parte daquilo que é uma democracia robusta. Não há uma democracia robusta sem uma cultura ativa, crítica, vibrante. Não há uma democracia robusta sem uma escola pública, mas sem um ensino superior também que as pessoas possam efetivamente frequentar e sem uma investigação científica também robusta, com centros de investigação que são financiados e que não estão numa situação permanente de subfinanciamento, e portanto é aí que também nós temos que apostar, e Coimbra tem, aliás, nessas valências, um papel muito importante, até pela presença da Universidade de Coimbra, mas não só. E também, e já depois vou à última prioridade muito rapidamente, e também uma comunicação social forte. Isto não diz necessariamente respeito apenas a Coimbra, mas os últimos meses deram sinais muito preocupantes daquilo que é a tomada da comunicação social, de grupos de comunicação social, por interesses alheios aos interesses que devem pautar uma informação livre, democrática, e, portanto, também nesse aspecto nós devemos estar bastante atentos. Quinta prioridade: território e economia. O distrito não pode ser um distrito que continua a perder gente, e isso faz investindo numa economia que seja robusta, de alto valor acrescentado, e Coimbra tem todas estas condições, porque tem uma universidade de ponta em termos nacionais e europeus e até internacionais, portanto tem todas as condições para transformar a área do distrito numa área de ligação àquilo que é investigação, que é ciência, que é o conhecimento, mas também cuidar do território à pequena escala. Uma pequena escala que às vezes é grande. E vou dar agora um exemplo muito concreto. Nós começámos para terminar, nós começámos esta campanha em Sor, Figueiró do Campo. Em Figueiró do Campo há uma luta contra a possibilidade de criação de uma mina a céu aberto de exploração de caulinos. E nós estivemos numa sessão onde médicos, engenheiros, ativistas ambientais nos explicaram o que é que acontecerá se aquela exploração a céu aberto de 600 campos de futebol, não é, de 600 hectares, for levada adiante. Estamos a falar de praticamente nenhum emprego criado naquela zona, são 6 pessoas que vão para ali de uma empresa de Barcelona instalar-se e fazer uma exploração que, pelos exemplos que já temos noutros contextos, é até extraírem o que querem e depois vão-se embora, com um impacto muito grande na agricultura familiar daquela zona, no arroz do Baixo Mondego, na contaminação do rio, com impactos, por exemplo, na pista de alto rendimento, e com graves problemas para a saúde de toda a região, não é das pessoas só de Figueiró do Campo, não é das pessoas de Sor, não é das pessoas de Condeixa, é das pessoas de Coimbra, do distrito de Coimbra. A sílica, como me explicava o Dr. Manuel Lasanha naquela sessão onde estivemos, provoca uma morte lenta. E, portanto, o que nós estamos a falar, e às vezes isso está fora do nosso raio de visão, porque não é aqui no centro de Coimbra, mas já temos exemplos de instalação de minas de caulinos em Portugal, porque faz parte de um modelo de desenvolvimento extrativista, que, aliás, a maioria absoluta do PS não conteve, e é um dos aspectos onde se tem que mexer, que nós não queremos, porque não é isso que vai desenvolver os territórios e que vai criar uma economia que sirva às pessoas. Cardina, obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado.